Aleluia. Bom dia, irmãos. Podem sentar-se. Aleluia. Eu queria que vocês fizessem comigo mais uma oração ainda. Amém? Nunca vai ser demais orarmos. E sempre vamos receber algo. Sempre que tivermos essa postura. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dia. Porque é um dia bom. É um dia planejado por ti. Trabalhado por ti em nosso favor, Pai. Nós não estamos nesse dia de qualquer forma, Pai. Mas nós estamos segundo o seu propósito, Pai. E nós te louvamos por esse momento, Senhor, por estarmos aqui. Porque aqui é um bom lugar de se estar, Senhor. O salmista diz que é melhor estar à porta do teu templo do que 1000 outras oportunidades de lugares, Senhor. 1000 outras opções de lugar, Senhor. E nós estamos aqui para ouvir da tua palavra, Senhor. Sermos instruídos, sermos fortalecidos, sermos cheios da tua palavra e do teu favor, Senhor. Por isso trata, Senhor, conosco, Pai. Que haja disponibilidade nos corações de cada um que está aqui, Pai, para que venha receber a tua palavra, Pai, a começar em mim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de João. Aleluia. João capítulo 15, versículo 26. Aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia. Aleluia. João capítulo 15, versículo 26. Aleluia. Diz assim, todos encontraram? Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Amém? A palavra que o Senhor tratou no meu coração, vem tratando esses dias, é a respeito do agir do Espírito Santo sobre nossas vidas. Porque muitas pessoas, eu vejo algumas pessoas questionando que acham que o simples fato de ser batizado no Espírito Santo parou por aí. E de fato parou? Não. O que é que o Espírito Santo pode fazer por mim? É tanto que o irmão veio me perguntar qual é o tema dessa ministração. Eu disse, coloca o que podes fazer por mim. Que é sobre isso que a gente vai ver hoje aqui. O que o Espírito Santo pode fazer por nossas vidas. Porque muitas pessoas acham que para só no falar em línguas e não entendem o que é o agir do Espírito Santo através de orar em línguas. E nós percebemos que existia uma vontade muito grande por parte de Jesus que ele fosse para o Pai, para que ele fosse o Consolador, o Conselheiro fosse enviado. Ele disse, é necessário que eu vá para que ele venha. Por que ele tinha essa consciência, irmãos, dessa necessidade de vir? Porque nós sabemos que Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele não era onipresente, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele só podia estar ajudando as pessoas que se encontravam no caminho com ele aqui na terra. Tanto é que Lázaro passou dias, pessoas chegando notícias a respeito dele, e ele disse, não, ainda não estou, eu vou chegar naquele lugar. Ou seja, esperava que Jesus chegasse a determinado lugar para que ele pudesse fazer alguma coisa pelas pessoas. Vemos, é certo também que a gente vê algumas referências que Jesus mandou a sua palavra e a palavra curou uma pessoa que estava distante. Mas a gente percebia que quase que completamente, na maior parte das opções, Jesus tinha que estar presente no lugar para que o poder de Deus fosse manifestado. Mas ele sabia que quando ele subisse ao Pai, que ele enviasse o Espírito Santo, aí seria diferente. Porque o Espírito Santo ia passar a habitar em cada um de nós. E a assistência não estaria mais limitada ao espaço físico, a presença física dele aqui, mas sim que o Espírito Santo estaria habitando no coração, na vida de cada um de nós. Então eu não precisaria mais chegar como a irmã de Marta, a irmã de Lázaro, que disse, o Senhor mandou o recado que Jesus viesse para salvar a vida do meu irmão, para curar meu irmão. Não, irmãos. Hoje o Espírito Santo, ele está habitando dentro de cada um de nós. Através de quê e por quê? Por causa de tudo aquilo que Jesus fez por nós. Deus está nos dando uma condição de agirmos, de vivermos no sobrenatural. No sobrenatural, tendo o favor de Deus em todo momento.
Só que muitas pessoas têm desconsiderado essa preciosidade, que é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Que isso é uma das coisas mais importantes na vida de todo cristão. Aliás, esse é o melhor momento, a Bíblia fala que esse é o melhor momento que nós estamos vivendo. Que os antigos, o pessoal do Antigo Testamento, eles desejaram ver o Messias, eles desejaram ver a glória do Messias, a manifestação do sobrenatural dessa forma. Porque eles conheceram, pouquíssimas pessoas conheceram o Senhor na sua intimidade. Eles experimentaram do poder de Deus. A Bíblia fala que o povo de Israel, eles viram o mar ser aberto, eles viram determinados milagres que aconteciam para a coletividade. Mas pouquíssimas pessoas conheceram Deus na sua intimidade. E um exemplo disso foi Moisés. Moisés, ele tinha intimidade com Deus, ao ponto dele chegar num determinado momento, ele disse, eu já conheço. Eu estou parafraseando, mas ele disse, eu já conheço o seu poder, mas eu quero ver a sua glória. Ele, em outras palavras, está dizendo, eu quero conhecer você intimamente, seu poder, o que você é capaz de fazer, Senhor, eu já conheço, mas eu quero conhecer seu caráter, a sua pessoa. E ele disse que desejou ver aquilo ali e ele fez. A Bíblia fala que ele se colocou Moisés por trás de uma rocha e ele disse que cobriu Moisés com a mão dele. E ele viu a sombra do Senhor, a parte de trás do Senhor. E a Bíblia fala que ali naquele momento o Senhor se revelou a Moisés. Ele se entregou, ele revelou qual era o caráter dele, o que estava no coração dele, de toda a bondade de Deus que estava sendo manifesta ali. E foi isso que isso que o Espírito Santo tem feito hoje na nossa vida. Quando ele habita dentro de nós, ele revela o seu caráter em nossas vidas. A tal ponto que nós começamos a agir como ele agia, a falar como ele fala, a sentir como ele sente e a agir conforme ele faz. Quer que nós venhamos a proceder. Mas muitas pessoas não têm entendido, acham que o poder de Deus é só para vir sobre nós e vai sair pronto. Não. E existe não existe um entendimento claro a respeito de qual é a função de ser cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo se limita apenas ao mover do Espírito aqui. Não, irmãos, é bem mais do que isso. Ser cheio do Espírito Santo não se limita apenas ao mover que está aqui dentro da igreja, mas diz respeito à expressão dos frutos do Espírito. Quando você está cheio do fruto do Espírito, quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a trazer à evidência o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, mansidão, temperança. Tudo isso é consequência de você estar cheio do Espírito Santo. E nós muitas vezes não entendemos, achamos que o mover de estar cheio é só naquele momento que a pessoa está aqui em alegria. Não que seja errado, é um fruto do Espírito também. Mas não se limita só aqui. Quando a Bíblia diz que você deve se encher do Espírito Santo, é para que onde você estiver, o fruto possa estar sendo evidenciado. Não só no momento aqui da igreja. Eu sei que existe um propósito para cada manifestação do poder de Deus. Mas a gente tem que ter consciência disso. E lá em João 16, vamos abrir lá, está bem pertinho de onde nós estamos. Jesus fala novamente, no versículo 16, no capítulo 16, versículo 7. Diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Como Eliano falou aqui ainda há pouco. Sem fé, não crer é pecado. Muitas pessoas não entendem isso. Mas o simples fato de você não crer, você está desagradando a Deus. A Bíblia fala no Antigo Testamento que aquele povo que foi, eles não entraram na terra prometida porque eles não agradaram a Deus. E a gente pergunta, como foi que eles não agradaram? Porque eles não creram. Eles não criam. Se você for analisar, voltando, quando Moisés enviou os espias à terra prometida, apenas dois creram que aquela palavra, aquela promessa era verdadeira e que poderia se acontecer. Mas a maior parte dos demais, eles não creram. Pelo contrário, eles se viam pequenos, como insetos, diante daqueles homens que estavam naquela terra. Ou seja, eles não creram. E a Bíblia diz que eles não entraram porque eles não agradaram a Deus.
E a Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente tem que estar crendo nessa forma para que a gente possa estar experimentando o poder de Deus na nossa vida. E era isso que Jesus estava dizendo. Do pecado porque o homem não crê em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Querem dizer o seguinte, eu estou indo para o Pai, mas vocês não estarão mais sobre a condenação do mundo, que o mundo está. Pelo contrário, vocês estão agora sob uma nova dispensação. Uma nova dispensação, irmãos. E o que eu queria chegar no versículo-chave é estar lá em Efésios 5,18. Que é sobre isso que a gente vai falar, que é ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Efésios 5, versículo 18. Aleluia. Aleluia. Todos encontraram? Aleluia. Efésios 5, versículo 18. Aleluia. Diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Amém? Algumas versões de Bíblias dizem que nessa aqui ela fala que vocês deixem-se encher pelo Espírito Santo. Há outras versões que dizem encham-se. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, não vale a pena a gente ficar questionando se é o Espírito Santo que enche a gente ou somos nós que nos enchemos. Porque o versículo posterior ele diz que se eu tiver uma determinada postura, que é falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de todo o coração, eu vou ser cheio. Então, tem algumas pessoas que ficam questionando, será que é eu que me encho ou é o Espírito Santo que me enche? Pouco importa, irmãos. O importante é ser cheio. Amém? Algumas pessoas ficam questionando e ficam perdendo tempo com essa questão. Mas independente se é o Espírito Santo que me enche ou se sou eu que me encho, a Bíblia diz que se eu cantar salmos, hinos, conversar sobre a palavra de Deus, meditar de todo o meu coração, eu vou ser cheio. Mas o que ele estava falando aqui também é que ele diz, não vos enchei-vos de vinho. E a gente, eu não sei se vocês entenderam quando ele falou isso. Eu comecei a meditar, por que se encher de vinho? Porque um homem, quando ele se embriaga, irmãos, ele começa as suas emoções, as suas atitudes, os seus pensamentos, eles são influenciados pelo efeito do álcool. Ele não está mais pensando pelo sentido dele, racional. Só que existe um problema ainda maior, que o efeito do álcool, ele domina o homem. Mas o Espírito Santo, ele não nos manipula. E ele estava dizendo isso, você não seja influenciado pelo efeito de uma bebida. Ele citou aí o exemplo de uma bebida, mas pode ser qualquer outra coisa errada. A gente poderia substituir, não seja influenciado pelas más conversações, mas encha do Espírito Santo. Não seja influenciado pela pornografia, não sei. Mas o que o escritor estava querendo dizer é que você não se deixasse ser influenciado sobre essa questão, mas procurar ser influenciado pelo Espírito Santo. Estar na dependência do Espírito Santo. De que forma? Colocando hinos no seu coração, cantando hinos, louvores, de todo o seu coração. Para quê? Para que, de fato, o Espírito Santo possa estar tendo ação, tendo influência na sua vida. Porque quando ele tiver influência na sua vida, as suas decisões começarão a ser tomadas segundo a orientação que ele vai dar para você. As suas atitudes vão ser orientadas segundo a influência do Espírito Santo. Os seus pensamentos vão ser influenciados pelo Espírito Santo. Você não vai querer mais colocar a mão em tudo que chega na sua frente. Quando eu digo colocar a mão, é pôr mãos em negócios. De forma aleatória, sem saber se essa é a vontade de Deus para a sua vida. Você não vai estar trazendo cargas para a sua vida se você estiver sob a influência do Espírito Santo.
Mas para isso a Bíblia diz que você tem que estar cheio. Você tem que oferecer liberdade, não oferecer resistência. Perceba que quando alguém bebe por espontânea vontade. Eu pelo menos não conheço ninguém que foi embriagado de forma forçada. Eu não sei se vocês conhecem. Mas a Bíblia está querendo dizer isso. Não ofereça, ao invés de você se entregar às coisas erradas, se entregue ao Espírito Santo. Permita que ele venha ter domínio e ter influência sobre a sua vida. Por quê? Porque ele quer fazer muitas coisas na nossa vida. Muitas. E a gente vai ver aqui à frente que o Espírito Santo ele pode muitas coisas. Aliás, tudo ele faz por nós hoje aqui. Por meio de Jesus Cristo. Pelo sacrifício que Jesus conquistou lá na cruz, hoje ele tem liberdade de fazer tudo isso. Ele tem a liberdade de nos promover, ele tem a liberdade de nos trazer direção em todas as coisas. Mas muitas pessoas acham que o simples fato que eu percebo que tem algumas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo e foi batizado e parou por aí. E a Bíblia diz, como a gente já leu aí, que ele quer, o propósito que Jesus tinha aqui que o Espírito Santo viesse para nós, era para que nós pudéssemos ser testemunhas do seu poder. Poder de que forma? Poder. Não é só o poder para fazer milagres, mas o poder para fazer aquilo que você não fazia na sua condição normal. Eu não conseguia me conter com relação a isso. Eu era uma pessoa muito explosiva. Eu era uma pessoa muito crítica. Eu era uma pessoa cheia de autocomiseração. Eu não podia ver nada, que eu ficava achando que tudo era contra mim. Se uma pessoa olhasse atravessada aquilo ali, eu já perdia meu dia. Eu não tinha essa liberdade. Eu era uma pessoa reprimida. E esse poder vem para isso, irmãos, também. Vem para nos trazer liberdade. E a gente às vezes não percebe, mas o poder de Deus está em operação em todo momento na nossa vida. Porque se Deus está habitando dentro de mim, irmãos, o sobrenatural está acontecendo. Nós é que não percebemos muitas vezes. Mas o sobrenatural ele não para de agir. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus se preocupa com tudo que diz respeito a nós. Então, se tudo que diz respeito à minha vida vem algum negócio para mim, o Espírito Santo vai tratando. Peraí, Edir, freio, não aceita isso não. Pense mais um pouco. E muitas vezes a gente acha que não, mas é uma oportunidade boa, eu vou ganhar muito dinheiro. Pode ser, aparentemente, você vai ganhar muito dinheiro. Mas lá na frente isso vai fazer com que você perca tanta coisa. E todos nós sabemos que no final das contas, nem tudo é dinheiro na vida. Eu não sei por que eu estou falando, mas Deus sabe. Nem tudo se limita a dinheiro, irmão. Quando a gente chegar na velhice da gente, o que a gente vai se lembrar não é de tanto dinheiro que conseguiu, não, mas do que viveu. Quando a gente for para a glória, o que vai ficar para os nossos filhos, para os nossos familiares, é aquilo que a gente conviveu em relacionamento. As posses podem se acabar tão rápido, mas uma palavra amiga, um conselho amigo, um abraço amigo, isso aí não se apaga. Não vai ter preço. Não vai ter preço, porque a gente sabe que isso aí foi do coração, veio de Deus. É tanto que se você procura se lembrar de pessoas na sua família que são boas para você, a lembrança que você vai ter não vai ser que ela é boa porque ele dava presente, não. Mas porque ele apoiava. Você tinha certeza daquela pessoa, eu tenho um apoio dela. Eu tenho um apoio daquela pessoa. Infelizmente ela não está aqui comigo, mas eu sei que se ela estivesse aqui hoje nesse problema, ela me daria um conselho bom. E nós temos o Espírito Santo hoje para fazer isso pela gente. É o conselheiro o nome dele. Um dos seus nomes é o conselheiro. E a gente às vezes fica procurando pessoas, não que seja errado, mas a gente tem um fiel conselheiro. Alguém que de fato sempre vai querer o nosso bem. Não tenho dúvida, irmão, que vai estar sempre querendo nos promover. Nos promover em todos os aspectos, quer seja emocional, financeiro, material. Mas ele quer que nós entendamos isso de forma que isso aí são consequências. O lado material vai ser consequência, vai ser pouca coisa, é muito pequeno diante daquilo que ele quer proporcionar para a gente. E nós temos que estar atentos a isso. Porque o Espírito Santo, nesses últimos dias, ele está procurando, irmão. A Bíblia diz que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E ele quer tratar coisas. Eu sei que os dias têm sido difíceis para todo mundo. Não tem sido fácil.
Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E nós precisamos estar afirmados em fé. E eu quero lhe dizer uma coisa, uma palavra que eu ouvi aqui nessa igreja. Foi até a irmã Nelly que ministrou no dia. E foi uma palavra inspirada, porque essa palavra faz anos que eu ouvi. Ela tem mais de 4 anos. Mas todo mês eu me lembro dessa palavra. Que ela disse que um dia estava passando em meio a uma dificuldade e se entristeceu muito, e o Espírito Santo, ela disse que começou a ouvir uma música do mundo. Eu não sei se ela se lembra desse fato. E ela disse que o Espírito Santo começou a tratar com ela. Você quer passar por isso como o mundo passa, ou quer passar pelo meu Espírito? Com o favor do meu Espírito sobre sua vida. E ela disse, não, Senhor, eu quero passar como o Senhor deseja que eu faça. Pelo Espírito, no Espírito. Não como uma pessoa carnal passa. Porque geralmente nos momentos de dificuldade e de desânimo, irmãos, a humanidade ela tende a se recolher, se deprimir, se recuar a um quarto escuro e ficar se entristecendo. Só remoendo aquilo que é triste. Aquilo que, mas eu fui decepcionado, mas eu não merecia ter feito aquilo, foi feio o que fizeram comigo. Mas a Bíblia diz que existe uma forma diferente, que é pelo Espírito. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele nos concede graça, irmãos. Graça para suportar e passar por determinadas circunstâncias de tal forma que isso venha proporcionar um bem a você. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que andam segundo o seu propósito. Então, independente daquilo que se levanta para a sua vida, irmão, se você for pelo Espírito, a Bíblia diz que há um poder de Deus de forma cooperando em seu favor, de forma que vai trazer bem, vai ser bom para você. Vai trazer um benefício para você. Aí você diz, mas onde é que tem isso na Bíblia? Veja José do Egito. José do Egito, os irmãos dele tentaram destruir ele. Humilharam, venderam ele, fez tudo de mal contra a vida dele. Mas o favor de Deus na vida dele, porque ele estava andando segundo o propósito. Ele tinha uma promessa, Deus tinha falado com ele que ele seria um grande homem. E ele se alegrava nessa promessa. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperaram de tal forma que aquele homem passou a ser um dos líderes do Egito. De tal forma que aquelas pessoas que queriam mal, foram as pessoas que chegaram na oportunidade para a vida dele e ele quem abençoou eles. Agora nós temos que ter também essa maturidade. As pessoas fazerem as coisas erradas conosco, muitas vezes serem injustos conosco, mas a gente, sempre que precisar da gente, nós darmos em outra moeda. Porque é isso que Deus quer. Uma vez chegaram para Jesus e disseram, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Que me entristece, estou parafraseando, que me entristece, que me decepciona. 7 vezes? Ele disse não. 70 vezes 7. Ou seja, isso aí por dia, irmãos. Isso é num dia. Então a gente não pode perder essa sensibilidade de achar que porque isso está acontecendo conosco, aí você faz, mas por que está acontecendo comigo? Meu irmão, não pense nisso. Pense no livramento e pense no escape. Porque a melhor coisa do mundo, em outras palavras, é você ter a necessidade, mas também ter uma solução. Ruim é quando nunca acontece nada com você, mas também no dia que acontece não tem mais solução para a sua vida. E nós, como cristãos, nós sabemos que perseguições vão vir sobre nossa vida. Jesus nunca disse que nós não teríamos perseguição. Jesus nunca prometeu que não ia ter momentos difíceis. Jesus ele nunca disse que no momento da sua navegação no seu barco não ia ter tempestade, que não ia ter vento, que não ia muitas vezes ter um sol causticante. Mas ele disse, eu estarei com você no barco. Eu estarei com você no barco. Então Deus está conosco todos os momentos. Agora o que não dá é nós entrarmos num barco ou entrarmos num caminho sem o Senhor, sem o favor do Espírito Santo. Aí nós estamos em um momento em maus lençóis, porque não haverá escape. Mas se nós estivermos segundo a orientação do Espírito Santo, nós não vamos estar andando pisando sobre pedras, nem sobre espinhos. Porque o Espírito Santo vai estar trazendo direção sobre nossa vida para que a gente possa estar desviando. E muita coisa sendo evitada na nossa vida. O exemplo disso, muitas vezes eu estou no caminho, eu já entendi isso. Muitas vezes eu errava a entrada num caminho, eu digo, rapaz, eu era para ter entrado aqui. E muitas vezes a gente questiona, eu estou atrasado já, mas eu tenho procurado considerar, eu digo, algo Deus está promovendo para a minha vida. Algo Deus está promovendo para a sua vida.
É um livramento, irmãos. E a gente às vezes acha que não. Oh, rapaz, me atrasei, mas agora isso. Não, irmãos. Procura observar sob uma perspectiva diferente. A gente às vezes só fica olhando aquilo que está acontecendo, mas no fim das coisas, se nós estivermos com Deus, vai dar tudo certo. E eu quero lhe dizer que vai dar tudo certo. Se você estiver segundo a direção do Espírito Santo, buscando Deus em verdade com seu coração, vai dar certo. Mas para isso nós temos que nos encher, irmãos. Não vamos procurar, eu sei que muitas vezes fica cansado. Eu mesmo, tem dias que eu chego cansado demais no meu trabalho. Mas existe uma coisa que importa. Uma coisa só importa. Jesus uma vez chegou na casa de Marta e Maria, e eu não me engano, eu sempre confundo, não sei se foi Maria que foi cuidar dos afazeres ou foi Marta. Marta, né? Marta. E ela chegou e escolheu uma outra parte. E muitas vezes a gente chega do trabalho cansado e diz, eu não estou dizendo que é errado, eu estou só dizendo que você deve buscar isso com equilíbrio. Aí você diz, estou tão cansado, vou ver uma TV para me desopilar, descansar. Mas existe uma melhor opção. Existe uma melhor parte. Se nós formos orar, se nós formos ler a palavra, eu lhe garanto que você não vai se arrepender. O problema é que muitas pessoas têm achado que orar, ler a palavra é algo pesado. Mas a Bíblia diz que aquele que descobriu, que encontrou no Senhor o seu prazer, esse sim, ele vai estar avançando. Se você começar a buscar o Senhor de tal forma que você vai entender que isso aqui você está tendo um momento de prazer com Ele, vai ser diferente. Uma vez eu estava no meu trabalho e chegaram para mim e perguntaram, o que é que você faz no domingo? E eu disse, não, no domingo, qual é a sua diversão? Eu disse, rapaz, meu domingo eu vou para a igreja. Aí questionaram na hora assim, igreja? Desde quando igreja é diversão? Eu disse, depende para você. Para mim é uma diversão. Para mim eu gosto. Não existe coisa melhor para mim do que eu vir no domingo para a escola dominical. Vi um culto à tarde ou à noite. Eu gosto demais. O meu domingo ele é dedicado a vir para a igreja, porque na semana já é corrido. Só que muitas pessoas lá na hora, na roda, começaram a questionar. Não, mas isso não é lazer, isso não é prazer. Eu digo, para mim é prazeroso. Aí eu digo, me diga uma coisa, e vocês? Porque eu estava conversando com alguns professores, ele é colega de trabalho minha também, e sabe que a gente é professor, tem muito professor, gosta de ler. Eu perguntei para um professor, eu disse, você lê no final de semana? Ele disse, lê. Eu disse, mas por que você lê? Se você já passa a semana toda lendo livro. Ele disse, não, porque eu gosto de ler. Eu disse, é uma diversão? E por que eu não posso buscar a Deus se é uma diversão? E a Bíblia, o salmista diz que aquele que encontrou o prazer na lei do Senhor, ele medita de dia e de noite. Ele diz, então ele será como árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não secam, não murcham. E ele vai estar sempre dando fruto na estação própria. Perceba, irmãos, que quando a gente encontra o prazer no Senhor, irmãos, é isso que a gente deve buscar e entender. Eu sei que tem momentos que o corpo ele não está dando condição. Aí sim é diferente. Mas se você tem, escolha a melhor parte. Jesus disse que quando você escolhe a melhor parte, essa parte não vai ser tirada de você. Ou seja, ele está querendo dizer, o benefício disso aqui, dessa opção sua, dessa escolha sua, ninguém vai tomar. Porque você escolheu a melhor parte. Só que muitas vezes o mundo está sobrecarregando e sufocando a gente. Mas a gente deve perceber que o mais importante é isso. O pastor Eduardo sempre fala aqui que quando você está assistindo muita TV, ele diz, num momento de dificuldade sua, você não vai poder recorrer a um artista para dizer, me ajude. Ele nem te conhece, irmão. Mas se você clama o nome do Senhor, ele diz que ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Então a gente deve entender isso, porque os dias não são fáceis. Ele chegou uma vez para algumas pessoas que estavam conversando, ele disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. O que é que adianta? Deus está tratando isso comigo, que a gente deve buscar o seu Espírito. Buscar o seu Espírito nesses últimos dias, porque tem muitas pessoas frias, irmãos. Tem muitas pessoas frias que não estão nem percebendo que elas estão frias. Não estão percebendo. E o arrebatamento vai chegar, irmãos. Ele não vai tardar. Ao seu tempo devido, ele vai chegar. Mas a gente precisa estar sensível ao Espírito. Porque a palavra de Deus diz que quem nos cela
Sabe quem é? É o Espírito Santo. Se ele chegar aqui e vier um arrebatamento, você não estiver selado, não foi encontrado em você o selo. Que selo? A presença do Espírito Santo. Você não sobe. Você não sobe. E é algo decepcionante. Eu acho até mais frustrante. Eu acho até mais frustrante para o cristão que vai ficar do que aquele que não conhece a Deus que sobe, que não sobe. Porque ele conhecia alguma coisa. Ele conheceu o Evangelho e soube de tudo. E ele sabe das consequências. Ou seja, ele nem viveu nem de um lado nem do outro. Viveu em cima do muro. Ele nem era quente, nem era frio. Ele era morno. E a Bíblia diz que isso não é bom para nós. Nós devemos estar sendo sempre fervorosos. Uma característica do Espírito Santo é o fogo. Então nós, como cristãos, como habitação do Altíssimo, não podemos estar frios ou mornos. A Bíblia diz que nós devemos estar sempre fervorosos. E o fervor é uma característica do calor, de uma consequência do calor, da presença do Espírito Santo sobre nossa vida. Por quê? Porque toda vez que está o fervor do Espírito Santo, as coisas são consumidas. Aquilo que não é certo na nossa vida, quando chega, é fulminado. E eu me lembro de um testemunho de uma irmã, há muitos anos atrás, quando eu me converti. É uma mulher fervorosa. E um dia chamaram ela para expulsar um demônio na vida de uma pessoa da vizinhança. E eu estou compartilhando para vocês, irmãos, porque é algo tão sobrenatural que a gente às vezes não está mais, saiu isso do cotidiano da gente. E as pessoas que me contaram disseram que quando ela colocou os pés sobre a porta da casa dela, o demônio que estava lá possesso na cozinha, sobre a mulher, disse que o demônio disse: vixe, lá vem ela. Eu não suporto ver os olhos daquela mulher, porque sai fogo. E eu fico olhando, irmãos, a gente tem que estar desejoso para isso. É esse tipo de fervor, esse tipo de fogo que tem que estar na nossa vida. As pessoas chegando, elas não sabendo, ela diz: tem algo estranho em você, eu não sei o que é. Mas quando você chega, as coisas mudam. O ambiente muda. Por quê, irmãos? É o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que onde nós estamos, nós colocamos a planta do nosso pé, aquele local é nosso. Mas quando ele está querendo dizer que aquele local é nosso, ele está querendo dizer que aquela influência que vai estar sobre aquele lugar é a do céu. E você, como representante do céu, vai estar só recebendo a influência do céu. Então, onde você chega, ele diz, é luz. Tanto é que ele diz que ninguém coloca uma luz embaixo, parafraseando, de uma bacia, no chão, escondido. Ele diz, mas coloca nos lugares altos, para que possa iluminar todo o ambiente. E as pessoas vão começar a querer que você fique num local de destaque, porque você ilumina o ambiente. Perceba isso. Só coisas boas que vai vir para a nossa vida. Mas a gente precisa dar lugar ao Espírito. Tem pessoas que dizem que o Espírito Santo é uma força, é um poder. Não que ele não tenha poder, não que ele não tenha força. Tudo isso são alguns atributos que ele tem. Mas ele é uma pessoa. E isso tem entristecido o Espírito Santo. Eu pelo menos acredito que ele tem entristecido, porque você não considera ele como uma pessoa, e onde a própria palavra diz que ele se entristece. Ele se entristece, aí você diz, de que forma eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu não ajo em fé, eu entristeço o Espírito Santo. Quando eu falo do meu irmão, eu entristeço o Espírito Santo. Quando eu não dou crédito, quando eu deixo de acreditar nas pessoas, nos meus irmãos, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Porque, em outras palavras, eu não acredito no poder restaurador de vidas. Eu não estou dizendo que você deve colocar coisas na mão de pessoas, coisas que só maduros a gente faz. Mas deixar de acreditar que Deus pode recuperar aquela vida, você nunca deve fazer isso. Não confunda de você colocar responsabilidades a uma pessoa que não ainda está completamente restaurada, com o fato de você não acreditar que o poder de Deus vai ser suficiente para ele. Porque eu creio. Eu creio e eu já vi coisas que você pode dizer humanamente falando. Até hoje eu cometi essa semana passada. Eu conheço um pastor lá no sertão que a pessoa que se converteu foi o que matou o irmão dele. E a pessoa se converteu na igreja que ele congrega. E essa pessoa fez um culto de ação de graças, que ele mora na zona rural lá.
Sabe quem foi para o culto de ação de graças pela vida do irmão? Foi justamente o irmão dele, do cara que ele matou. Aí você pergunta, e a pessoa depois do culto chegar, dar um abraço, apertar a mão e saudar com a paz do Senhor, uma pessoa que matou seu irmão. Isso é um favor de Deus, irmão. Mas a gente precisa estar experimentando o poder de Deus. Precisa estar se expondo ao amor, ao favor. É tanta coisa boa, irmão. Ninguém nunca vai se decepcionar por estar exposto ao Espírito Santo. Mas a gente vai se arrepender amargamente se a gente não colocar as mãos, não se entregar. Deixar de se envolver com coisas dessa vida, que se encher de tanta coisa, tanta informação do mundo, e se esvaziar do Espírito Santo. Ao ponto dele não ter mais espaço no coração da gente. Só tem trabalho, só tem trabalho, só tem trabalho, só tem trabalho, e vai sufocando o Espírito Santo. Até que ponto que o Espírito Santo não cabe mais dentro da sua vida. Não é isso que ele quer. Não é isso, irmãos. Vamos abrir lá a Bíblia, lá em Efésios 1, versículo 13, que fala justamente sobre isso que eu coloquei para vocês, que Ele é quem nos sela. Aleluia. Aleluia. Todos encontraram? Efésios 1, versículo 13. Eu vou ler na versão da Bíblia Viva, e diz assim: E por causa daquilo que Cristo fez, todos vocês também que ouviram a boa nova sobre a maneira de ser salvo e confiaram em Cristo, foram marcados pelo Espírito Santo, como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido a todos nós. A sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. E o sinal do Espírito Santo sobre nós significa que Deus já nos comprou. Isso é no versículo 14. E que Ele garante levar-nos para si mesmo. E esta é justamente mais uma razão para que louvemos. Amém? Ou seja, é o Espírito Santo que nos dá a condição de termos a capacidade de possuir tudo aquilo que foi prometido. Todas as promessas de Deus para a nossa vida só serão alcançadas se nós tivermos o Espírito Santo dentro de nós. Ele é quem nos dá a capacidade. Ele é quem nos sela. De que forma? Para que quem é espiritual, o reino espiritual perceba. Porque nós não podemos ver, mas o reino espiritual, os demônios, eles veem que nós somos selados. Eles percebem. O selo é um símbolo, é uma marca. E marca serve para quê? Para identificar. Marca geralmente é um símbolo utilizado para que você de forma... Não precisa se aproximar tanto, você já se identifica. Esse adesivo que Eliane mostrou aí é uma forma de identificar que você é do verbo da vida. Quem vê de distante já vê, é um selo, é uma marca. Isso aquilo ali é cristão. Ali vai um carro de um cristão. Aí faz um cristão lá do verbo da praia. Então é esse tipo de selo que a Bíblia diz que o Espírito nos marca. Para que seja identificado de forma fácil. E Ele nos dá a condição de recebermos as promessas. Eu me alegrei muito quando eu vi esse versículo. Ou seja, eu só vou poder usufruir das promessas de Deus para a minha vida se eu tiver o Espírito Santo na vida minha. Eu só vou chegar ao céu se o Espírito Santo estiver dentro de mim. É tremendo, irmãos, isso. Vamos lá ler o versículo 17 também. Diz assim: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Ou seja, não só é Ele que faz com que você receba as promessas, como também é Ele que lhe dá sabedoria. É Ele que lhe dá revelação. Ou seja, se não fosse o Espírito Santo, ninguém teria a revelação da palavra de Deus. Sabedoria. A Bíblia fala, irmãos, que Estevão, ninguém podia ir contra ele, porque a sabedoria que existia nele, ninguém conseguia mudar, convencer, mudar aquilo que ele estava falando. Por quê? Porque havia um espírito de sabedoria sobre a vida dele. De tal forma que as pessoas, os fariseus, se eu não me engano, foram os fariseus que pagaram para que pessoas mentissem a respeito dele. Dizendo, ele disse isso, ele disse essa blasfêmia,
Porque eles sabiam que se fosse contra-argumentar com Estevão, a Bíblia fala que a sabedoria que existia nele, ninguém conseguia contradizê-lo. Então o Espírito Santo é Ele quem traz sabedoria, é Ele quem traz revelação para a nossa vida. Sabedoria para quê? Para resolver os problemas do dia a dia nossos, irmãos. Para nos dar estratégias. Aí você diz, não, Edir, isso não é bíblico. É bíblico, irmão. Lá em Jeremias 29:11 diz, bem sei eu os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de paz, não de mal, para lhe dar o futuro que você deseja. Ele está dizendo, eu tenho os planos, eu tenho as estratégias para fazer com que você atinja seu objetivo. Mas perceba, ele está dizendo, eu tenho. Agora, se você vai querer recorrê-los, utilizá-los é outra coisa. Mas ele disse, eu tenho uns planos que vai fazer com que você atinja seu objetivo futuro. E não é plano de mal não, Edir. Querendo dizer assim, não é um plano que vai dar mais ou menos não, que no meio do caminho vai fazer você prejudicar não. Se prejudicar não, é planos de paz. Para lhe dar o futuro que você espera. Então esse é o propósito do Espírito Santo. Então ele nos cela, ele nos dá sabedoria, ele nos traz revelação. O que é que ele mais pode fazer pela nossa vida? Vamos ver lá em Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 12. Aleluia. Lucas 12, versículo 12. Todos encontraram? Diz assim: pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Ou seja, o Espírito Santo ele ensina até o que você deve dizer. O que você deve falar. Deve falar em quê, Diego? Falar sobre o reino. Ele dá as palavras certas. Se você recorrer a ele, ele vai lhe dar as palavras corretas para você falar. Tem também aonde? Vamos ver mais algumas referências. Em Efésios 2:18. Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 18. Na versão da Bíblia Viva diz assim: agora todos nós, quer sejamos judeus, quer gentios, por causa daquilo que Cristo fez por nós, podemos ir ao Pai com a mesma ajuda do Espírito Santo. Ou seja, hoje é o Espírito Santo que nos ajuda por causa daquilo que Cristo fez ao ir ao Pai. Em outras palavras, ele está dizendo, é o Espírito Santo quem lhe ajuda nas suas orações, para você ir ao Pai. Então ele nos ajuda também nas nossas orações. Mas a gente precisa estar tendo consciência. Tendo consciência. A Bíblia fala lá em Romanos 8:14, que todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele coloca como sendo uma condição que deve existir. Se você é filho de Deus, você tem por obrigação ser dirigido pelo Espírito de Deus. E é algo que a gente tem que começar a refletir, que se eu estou fazendo algo que não é segundo a palavra de Deus, eu não estou sendo guiado pelo Espírito de Deus, pelo menos naquele momento. Eu estou sendo conduzido pela minha carne, pela influência do mal. Então a gente tem que estar vigiando nesse sentido, porque nós estamos entristecendo ele. Porque ele, em outras palavras, ele está dizendo, deixa eu lhe ajudar, e você está dizendo, não, eu não quero. Pelo contrário, muitas vezes a gente faz até indiferença, porque não escuta nem o que ele está falando. Como eu escuto alguns irmãos, já ouvi alguns irmãos falarem, não dessa igreja, aleluia, mas ele diz, eu vou dar um murro gospel. Eu nunca vi um murro gospel. Diz, eu sou crente, mas isso aqui não é crente não. Então, irmãos, a gente deve ser dirigido pelo Espírito de Deus. Eu não estou dizendo a você que é fácil. Por favor, me entenda isso. Não estou dizendo aqui que a gente está querendo dar uma proposta de sermos super crentes. Eu não estou dizendo, mas eu estou tratando e trazendo aquilo que o Espírito Santo pode lhe ajudar. Todas essas referências que eu estou mostrando aqui a vocês são referências querendo dizer assim, o Espírito Santo pode lhe ajudar nisso. Eu não sei se a sua dificuldade é você dizer, eu não entendo a Bíblia.
Peça ajuda do Espírito Santo, porque ele tem sabedoria, ele tem revelação para você entender. Edir, eu não sei como orar. Peça ajuda do Espírito Santo, porque ele nos conduz ao Pai. A Bíblia diz, mas eu não sei o que falar, Edir, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ele me dá as palavras certas para eu dizer. Então ele vai estar nos auxiliando em todas essas coisas. Ele diz lá em Romanos 8,16, vamos abrir lá. Deixa eu marcar aqui. Aleluia. Romanos 8,16. Aleluia. Vamos ler do 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos, para adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? É Ele que dá-nos essa capacidade de não sermos mais escravos, de nos dar a liberdade de não estarmos sobre o jugo. Porque escravo, irmãos, escravo ele não tem vontade própria. A vontade dele é a vontade do seu Senhor. Mas a Bíblia diz que não somos mais escravos. O seu Espírito que nós recebemos nos deu a capacidade até de chamar papai, de se reportar a Deus como nosso Pai, não apenas como um Deus. E eu até estava falando, que eu comentei da última vez que eu ministrei aqui, o Senhor tratando comigo, que muitas vezes a gente cria uma imagem de sempre se reportar a Deus só como Deus, Senhor, Senhor, Deus, Deus, Senhor. Não é errado, irmãos, mas Deus quer mais intimidade com a gente. É como aquelas pessoas que querem ser íntimas nossas, que você chega, Senhor fulano, para que Senhor? Você pode me chamar de Edier. Ou então uma vez meu pai, eu cheguei para ele e disse, me reportei a ele como pai. E ele chegou para mim e disse, nunca mais me chamo de pai não. Disse, me chamo de paizinho. Com carinho. Ele disse, eu não gosto quando você me chama de pai. É uma palavra seca, indiferente. Estou dizendo o que o meu pai disse. Mas eu me alegrei, porque isso aí simboliza carinho e afeto. E é esse tipo de atitude que o Espírito está querendo dizer aqui. Você não é mais escravo, você não está mais sob uma dependência, de um jugo, de chegar na presença de Deus e ficar assim, eu tenho que ficar na postura correta. Como quando vai se apresentar perante a rainha da Inglaterra, diz que tem todo um rito a ser cumprido, não pode sair virando as costas, tem que sair de costas, caminhando de costas, quando chega que se vira. Não, você está na presença do seu Pai. Agora entenda que é um Pai todo-poderoso. Não é um Pai limitado, mas é um Pai todo-poderoso. Ele está querendo dizer que há capacidade de haver intimidade entre nós. Não é uma relação de senhorio. Não que ele não seja Senhor, mas ele quer ser aquele Pai íntimo que revela segredos. Ele quer ser aquele Pai íntimo que abre o coração. Aquele Pai íntimo que diz, eu tenho um sonho eu sonho fazer isso. E os nossos sonhos, irmãos, a gente não conta para qualquer um. Nós só contamos nossos sonhos para aqueles que são íntimos da gente. Aqueles que a gente confia. E o Senhor, é esse o propósito do Senhor. Abrir o coração. Se revelar quem Ele é. Mostrar o que está no meu coração. Não existe maldade no meu coração. Eu não mato. Eu não firo a pessoas. Eu não coloco enfermidade sobre as pessoas, como as pessoas colocam aí no mundo, que Deus mata, que Deus fere. Não, isso aí não está no meu coração. Mas muitas pessoas não conhecem esse Deus dessa forma. E confundem o fato de não estarem sob a proteção do Altíssimo, a sombra do Onipotente, e acham que isso foi Deus que colocou na vida deles. Não, irmãos. Se Deus colocasse doença, Ele não enviaria Jesus com um dos propósitos de nos trazer cura. A Bíblia diz que Ele verdadeiramente tomou sobre si nossas dores e enfermidades. Então, para que Deus ia mandar, vou colocar enfermidade, se Jesus veio tirar a enfermidade? É algo contraditório, irmãos. É também como aqui eu já ouvi algum ministro falar, se você acha que é da vontade de Deus que essa enfermidade que está vindo sobre a sua vida, então não tome remédio. Não é a vontade de Deus que você morra? Perceba que é algo que não se encaixa, irmãos. Porque o ser humano ele não foi criado para morrer, irmãos. O ser humano ele foi criado para viver.
para viver. Então a morte, ela não combina com o ser humano. Perceba que é algo conflitante na vida do ser humano, a morte. Quem perde alguém sabe que é algo conflitante, é algo que não se encaixa. Apesar de que com o tempo o sentimento muda para a saudade, mas a gente vê que é algo que não se encaixa dentro da humanidade. Porque nós não nascemos para morrer. Não nascemos para isso. Então nunca pense que é a vontade de Deus, que Deus vai colocar a doença, que Deus vai fazer isso. Agora entenda uma coisa, que Deus, se você estiver no propósito certo, a enfermidade pode aparecer na sua vida, mas vai ter cura. Você vai sair dessa. Você entrou numa fria. Eu não sei porquê, se foi por negligência sua, ou você colocou, falou, expressou alguma opinião a respeito daquilo que você não deveria ter colocado, falado. E você pode dizer, ai Deus, agora me tira dessa situação. Ele tira, irmãos. Tira. Deus tem essa capacidade de lhe dar esse socorro. Porque a Bíblia diz que Ele é um socorro nosso, presente, na hora da angústia. Mas para isso a gente precisa estar clamando o favor dEle, pedindo a oração dEle para nossas vidas. Vamos ler lá em Romanos 8 também ainda, no versículo 26. Ele diz ainda o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na versão viva diz assim: e desse mesmo modo, pela nossa fé, o Espírito Santo nos ajuda em nossos problemas diários e em nossas orações. Nem mesmo sabemos por quais devemos orar, nem orar como devemos. E o Espírito Santo, porém, ora por nós, com tais sentimentos que não podem ser expressados. Não é boa essa versão? Ou seja, o Espírito Santo ele está preocupado com relação aos seus problemas diários. Porque tem gente que diz, Deus só se preocupa com o propósito dele. Não, irmãos. Ele está se preocupando com você com relação aos seus propósitos diários. E ele diz, eu não sei muitas vezes como é que eu vou orar, mas eu tenho uma ajuda do Espírito Santo, eu orando em línguas, eu orando no Espírito. E ele fala aqui, e o Espírito Santo, porém, ora por nós com tal sentimento, com tal profundidade, irmãos, com tal precisão, isso aí está querendo dizer, que as palavras do nosso idioma não podem ser expressadas. Ele diz, e ele ora por nós com tal sentimento que não pode ser expressado. Que é aquilo que fala, em algumas versões, com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda. Pouquíssimas pessoas vão se colocar nessa posição e ter essa sensibilidade. Aliás, eu não acredito que ninguém tenha não vai ter essa sensibilidade de se colocar num problema seu de tal forma como essa. E eu lhe pergunto, como você muitas vezes vai dizer a pessoa seus problemas enquanto você poderia estar orando no Espírito? E ele diz que quando você está sob essa influência do Espírito Santo, você está fazendo uma oração perfeita. Porque se você for ler comigo aqui no versículo 27, ele diz, e aquele que som dos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, ele ora segundo da forma melhor possível, ainda segundo a vontade de Deus para a sua vida. Vamos abrir lá em Efésios 2, 22. Ver outra forma que ele atua sobre nossa vida. Aleluia. Efésios 2, 22. Todos encontraram? Dois, 22. Diz assim, nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo que lhe edifica para que você possa ser morada da Trindade. A Trindade habita dentro de você por causa da operação do Espírito Santo. Ele lhe edifica de tal forma que você possa ser uma morada de Deus no seu corpo. É muito tremendo, irmãos. Então que a gente não venha desconsiderar o agir de Deus, do Espírito Santo sobre nossa vida, porque ele é muito mais profundo do que aquilo que a gente imagina. Perceba que ele está aí, toda a influência, se a gente for perceber, sobre nossa vida está sendo regida pelo Espírito Santo. No falar, no pensar,
no compreender, no agir. Tudo isso está tendo a influência, ele está mostrando que o Espírito Santo ele pode agir. E era isso que Jesus Cristo fazia, irmãos. Ele estava sob a influência do Espírito Santo. Jesus, quando ele não tinha o que falar, irmãos, ele não falava. Chegou uma certa vez, as pessoas chegaram com uma mulher que foi pega em adultério e começaram a perguntar a Jesus, colocar Jesus em determinada situação. A Bíblia não fala, mas eu acredito que naquele momento ele estava buscando direção em Deus. No momento que ele se abaixou e começou a rabiscar no chão. Ele não falou porque ele não tinha o que falar naquele momento. Ele estava buscando direção. E muitas vezes a gente quer falar pelos cotovelos sem nem pensar e diz, veio na hora, tive raiva na hora, porque estou já cansado dessas pessoas querendo fazer armadilha para mim, botar pegadinha para mim. Mas perceba que Jesus, até nesses momentos, ele não se entregava. Ele buscava direção para falar as palavras certas. Então usufrua de tudo isso que está sendo disponibilizado pelo Espírito Santo sobre sua vida. O fruto do Espírito, que é domínio próprio, mansidão, longanimidade. Irmãos, mansidão, longanimidade e domínio próprio vai nos dar a capacidade de nos livrarmos de tanta coisa nessa vida, irmãos. Se a gente estiver colocando em operação, aí você diz, eu não estou sentindo. Irmão, não é para sentir, é para colocar em manifestação. Ele não diz que é para sentir, não. Ele está dizendo que é um fruto, é uma reação. Quando, por exemplo, derrubou, caiu, vai sair o que de você? Domínio próprio. Se for para ter paciência, domínio próprio. Se for para agir de forma de ira, com grosseria, vem mansidão. É um fruto que está aqui dentro, ele diz. Na antiga aliança, os sacerdotes, eu não sei se vocês já ouviram falar, que o vestido deles tinha tipo uns chocalhos. A veste sacerdotal tinha tipo uns chocalhozinhos na borda do vestido. Para quê? Para que as pessoas escutassem se o sacerdote estava vivo ou não quando ele entrava no Santo dos Santos. Todo Israel ficava em silêncio quando o sacerdote entrava. Eu acho que se soltasse um prego todo mundo escutava, porque o silêncio era enorme. Porque a Bíblia fala que o sacerdote ia à presença de Deus para pedir perdão pelos pecados do povo de Israel. E alguns falam também até que ele ia com uma corda amarrada no abdômen dele aqui. Porque se ele morresse, ninguém podia entrar lá naquele lugar. E tinham que puxar por uma corda. E aí significava que ou o sacerdote estava em pecado, né? Que ele ou estava em pecado e que Deus não tinha perdoado o pecado. Porque não tinha acontecido arrependimento. Mas o sinal daqueles sinos, a Bíblia fala que eles eram colocados, que o que fazia bater os sinos, os pêndulos, eram com frutos. Frutos. Não sei se vocês estão percebendo, frutos. Quando à medida que ele ia andando, o som dos frutos, das sementes dos frutos, iam sendo evidenciados. Toda vez que eles andavam, o som do fruto era sendo evidenciado, representando o fruto do Espírito. Toda vez que estava indo para a presença de Deus, o fruto ia sendo evidenciado. Era testemunhando, era o sinal que a gente percebia que ele estava sendo aceito por Deus. Que a vida estava sendo mantida naquele lugar, naquele corpo. Tanto é que quando ele ia ao Santo dos Santos que voltava, o povo entrava em alegria. Era um momento de êxtase. Por quê? Porque significava que foi aceito aquele homem por Deus. Os pecados foram perdoados, foram encobertos naquele momento. Então a Bíblia diz que o Senhor nos constituiu como reis e sacerdotes. Somos sacerdotes. Então temos que estar em todo o tempo que nós estivermos andando, devemos estar expressando o som dos frutos. A evidência do fruto deve estar sendo manifestada. Perceba isso, irmão. Isso aí faz parte da cultura do céu. Toda vez que um país ele é dominado, ele muda duas coisas. Ele muda a cultura e ele muda a língua. E o que foi que aconteceu quando houve o pecado, irmãos? O homem perdeu a linguagem do céu. A cultura do céu deixou de existir. O homem passou a ser falta de amor, falta de mansidão, falta de longanimidade, egoísta. Tudo isso são traços da personalidade de uma outra cultura e não do reino de Deus. Por isso que Jesus, por onde ele andava, quando ele viu uma pessoa doente, ele ia lá e curava, porque ele não se conformava com que isso estivesse acontecendo com o povo de Israel, um povo prometido a Deus.
Um povo escolhido por Deus. Ele não admitia que isso acontecesse. Ele dizia, em outras palavras, ele estava querendo dizer isso não é correto acontecer no povo escolhido por Deus. Então, quando ele via um cego, ele curava. Quando ele via um aleijado, ele curava. Quando ele via alguém possesso por um espírito demoníaco, ele expulsava aquele espírito. Por quê? E o que é que ele manifestava sempre? Amor, mansidão. É tanto que naquela atitude dele, quando ele estava prestes na ceia, quando ele estava prestes a... Ele sabia que ele ia morrer pouco tempo depois, ele chegou naquela atitude de lavar os pés dos apóstolos, dos discípulos dele. Querendo dizer o seguinte, essa é a postura que deve ter. Essa é a postura que existe lá no céu. O que quer ser maior, seja o que mais serve. E muitas vezes a gente acha, não, mas porque eu sou isso, eu não vou me submeter a isso. Não, irmãos. O mandamento de Jesus é que você deve considerar sempre os outros superiores. Querendo dizer assim, não considere ele como inferior, mas considere ele uma pessoa superior. Que a condição que ele está vivendo hoje aí não seja um impedimento para que ele possa crescer no Evangelho. E eu já fui, visitei igrejas, irmãos, eu não digo isso com alegria. Há muitos anos atrás, antes de eu conhecer esse ministério, eu visitei uma igreja evangélica, e quando eu me sentei na cadeira, chegou uma pessoa e disse, você não está vendo que você está no lugar errado, não? Você está tomando a minha frente? E eu olhei, eu digo, eu estou na igreja mesmo. E eu lhe pergunto, irmão, se chega uma pessoa angustiada, nesse momento na igreja, chegar com problemas seríssimos, com depressão, como é que essa pessoa vai sair, irmãos? É a visão do reino de Deus que ela vai ter. Mas a gente deve dar em honra, irmãos. Se está chegando uma pessoa, a gente coloca a melhor cadeira para ela. Ter essa disponibilidade, fazer com que o outro não perca a palavra que está sendo ministrada. Crie essa sensibilidade de você de sempre proporcionar o melhor para o próximo. Aquilo que está ao seu alcance. Eu não estou dizendo aquilo que não está no seu alcance. Porque Jesus, quando ele disse na parábola do bom samaritano, ele disse, quem foi que fez a vontade de Deus? Quem foi que agiu com paixão, com misericórdia? Ele disse, aquele que socorreu o necessitado. Então entenda que tudo que Deus tem colocado através do seu Espírito não é apenas para nosso proveito. É também, mas Ele quer que a gente possa estar testemunhando do poder. E a gente testemunha para os outros, a gente não testemunha para nós mesmos. Uma árvore não pode chegar e olhar, por exemplo, uma mangueira, ela não pode se deliciar com as mangas dela. O fruto da mangueira é para as outras pessoas. São para as pessoas, são para os animais. Da mesma forma, o fruto que está em mim é para servir as outras pessoas. Que a gente tenha essa consciência. Tenha essa consciência. Porque nós vamos ser realizados. A palavra certa para isso se chama realização. Paz plena. E paz plena é isso, irmão. A gente não tem a consciência. Você se examina e você diz, pelo menos para mim não existe coisa melhor do que você dizer, eu fiz aquilo que eu devia ter feito. Eu não fui omisso. A Bíblia diz, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Esse é o pecado chamado da omissão. Então, se você sabe que você pode fazer alguma coisa pelo seu irmão, faça. Muitas vezes é um abraço, irmãos, que a gente pode dar ao irmão. Você foi tocado por Deus para dar um abraço e você faz, mas eu não tenho intimidade. E eu te pergunto, você acha que se fosse intimidade, talvez ele percebesse que fosse de Deus? Ele só vai perceber que é Deus porque não tem intimidade nesse momento. A não ser que a pessoa diga, o Senhor mandou eu abraçar. Mas procure se surpreender com Deus. Não diga nem que foi Deus, simplesmente abraça. Espera a resposta. Dê um sorriso. Ore. Ame. São essas coisas, irmãos, que faz o dia da gente ser mais feliz, ser mais agradável. Queria que você fechasse seus olhos. Aleluia. Te louvo, Santo Espírito. Porque você é muito lindo, Espírito Santo. A sua pessoa nos alegra. Obrigado pela direção.
pelas instruções, pelas revelações, pela marca que o Senhor tem colocado em nossos corações. Obrigado pelo fruto. E esse fruto vem de Ti. Expressa aquilo que o Senhor é, Espírito Santo. Ser sempre bem-vindo em nossos corações. E que haja sensibilidade em nosso ser. Haja sensibilidade. Que nós não venhamos estar cauterizados pelo mundo, mas que nós venhamos estar sensíveis, Senhor, ao Teu apelo, ao Teu agir. Porque o que adianta dizer que somos cheios se nós não estamos visitando as pessoas? O que adianta dizer que somos cheios se nós não estamos visitando as pessoas que estão doentes? Se não estamos visitando as pessoas que estão tristes? Se não estamos levando palavras àqueles que não têm o que ouvir? De que adianta isso? De que adianta eu ter tudo isso comigo e não levar para ninguém? Que haja, Espírito Santo, inquietude em nossos corações. Que os nossos olhos venham ser abertos para que a gente possa ver e compreender o Teu coração, Senhor. Compreender todo o Teu amor. Todo o Teu amor. Como diz na Tua palavra, que o Senhor nos amou enquanto nós ainda éramos inimigos, Pai. Que haja esse amor, Pai. Esse amor maduro. Esse amor que não seja condicionado ao que estamos vendo, Pai, mas aquilo que estamos crendo. E que nós venhamos a cumprir aquele versículo, Pai. Segundo o Seu Espírito, crie, por isso falei. Crie, por isso impus as mãos e ministrei cura. Crie, por isso liguei. Hoje nós temos a internet. E nós temos a oportunidade. Eu estava escutando domingo passado um testemunho de uma irmã aqui, Maiane. Ela falando como Deus tem dado a oportunidade a ela de pregar o Evangelho. E vidas têm sido salvas para a glória de Deus. E quanto tempo a gente perde no Facebook sem fazer nada, procurando só ouvir e ver das vidas alheias. Quando a gente tem a oportunidade de estar lançando palavra de vida. Vida e paz. Que haja, Senhor, esse sentimento, Pai, de sair, se levantar do banco e fazer as coisas, Senhor. De começar a agir, a ir pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, Senhor. Hoje nós dizemos na internet que a gente tem condição de acessar o mundo e se comunicar com o mundo, mas a gente não tem coragem de abrir a porta do vizinho, de bater na porta do vizinho e de falar de Jesus. Que haja, Senhor. Que o Senhor venha nos dar a direção, Pai, de falar do Teu Evangelho. E nos dar a palavra certa, Pai. Para que a gente possa, de fato, experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, Pai. Eu te louvo, Pai, pela unção. Porque a unção nos capacita, Senhor. A unção nos qualifica através da graça, Senhor. Para rompermos, Senhor. Para falarmos aquilo que tínhamos timidez para falar. Para vermos, Senhor. Para podermos suportar as coisas, Senhor. E não reagirmos como nós reagimos quando não conhecíamos, Senhor. Mas que a gente venha reagir da forma diferente. E que as pessoas venham perceber, Senhor. O fruto venha a ser manifestado. E as pessoas possam render glórias a Deus. Glórias e glórias a Deus. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui na frente. Glórias a Deus. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Sem que antes cause o efeito para o qual foi estabelecida. E que ela volte como ações de graças a Deus. Ô Senhor, trata no nosso coração, Pai. Somos poucos aqui nesse momento, Senhor. Somos poucos, Pai. Mas nós podemos fazer muito. Muito, Pai. Muito, Pai.
Que essa palavra possa ser multiplicada, Pai. O Teu Evangelho cresceu por causa da multiplicação dessa palavra. Porque as pessoas que ouviram essa palavra não tiveram sua vida por preciosa, Pai. Que haja em nós essa necessidade, Senhor, esse desejo, Pai. Como o apóstolo Paulo disse, eu estou disposto a me gastar. A gastar de mim mesmo em prol do Evangelho. Que haja essa necessidade, Senhor. Haja esse desejo, Pai. Que nós venhamos ver que o tempo está curto. Que o tempo está curto, que as portas já estão... O Senhor já está prestes a vir nos buscar pelo arrebatamento, Pai. Oh, Senhor. Aleluia. Queria que você orasse um pouco em línguas. Nesse momento você não precisa vir aqui na frente, porque Ele está aí contigo onde você está. Você pode começar a pôr em prática tudo aquilo que você ouviu até agora. Aleluia. Oh, obrigado pela essa doce unção. Quero lhe dizer que o Espírito Santo, ele conta com você. Você pode dizer, Edir, mas eu não sinto que eu sou. Mas é. O Senhor jamais ele desiste de você. Ele conta. Ele está habitando dentro de você. Por isso, flua no Espírito. Flua. 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 Todo teu Senhor, eu sou teu Senhor. Todo teu Senhor. Em Efésios 4:3 diz o seguinte: faça todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Ou seja, quem nos conserva em unidade na igreja, irmãos, é o Espírito Santo. Ele é que nos faz nos mantermos em unidade, num só propósito, numa só visão. Que a gente possa estar pondo em prática isso. Em nome de Jesus. Aleluia.